Hoje será abordado Equation Writer. Traduzindo, significa escritor de equações, que é o local onde a gente introduz as equações e também onde a gente pode manipular essas equações, né? Como também aplicar a derivada de alguma equação, aplicar a integral de alguma equação e também outras funções, né, como solucionar a equação, simplificar, né? E para a gente entrar no Equation Writer, a gente precisa puxar o EQW, que é a abreviação desse termo que eu acabei de citar, né? E para puxar essa função, eu preciso apertar Shift laranja e este botão, e com isso entrar em Equation. Nesse campus, eu consigo introduzir consigo introduzir equações, eu consigo introduzir também várias operações, né? E também simplificar, como por exemplo, eu posso fazer uma operação 3 mais 3, né? Eu posso botar entre parênteses, né? Apertando Shift branco e esse botão, multiplicado por 2 elevado ao cubo, né? Tudo isso eu vou dividir por 8 elevado na quarta. Tudo isso eu vou multiplicar por 5 vezes e elevado na 5. Isso vai estar elevado na ao cubo. Então, eu fiz várias operações, né? E no Equation eu posso fazer várias operações e simplificar apertando Eval. Então vocês percebam que obtive o resultado de todas aquelas operações matemáticas conforme eu mostrei, né? Então eu vou voltar. Então percebam, né? Eu inventei, né, uma expressão qualquer para mostrar para vocês como que acontece essa simplificação, né, no Equation Writer. Então eu vou fazer alguns incrementos. Eu vou subtrair isso. Vamos colocar aqui então 8 dividido por 9 vezes 6 ao cubo dividido por 5 na quarta vezes ln de 25. Fiz várias operações novamente. Aperto eval. Que o eval simplifica as minhas operações, né? Eu tenho uma expressão grande e quando aperto eval eu simplesmente simplifico o máximo possível, né? Então, dependendo da ocasião, é mais convidativo eu utilizar o equation, né, para simplificar uma expressão grande do que fazer as operações linhas por linha no modo RPN, né? No modo RPN eu iria fazer as operações linha por linha, né? Enquanto que no Equation eu posso fazer isso tudo de uma vez só, né? Eu escrevo a expressão e depois simplifico, né? Para limpar, eu vou apertar Shift laranja e Clear, né? Então aqui eu estava mostrando a simplificação numérica, né? Eu fiz várias operações, né, envolvendo soma, subtração, multiplicação, divisão, operação exponencial, né? E depois de montar toda a expressão com várias operações matemáticas, eu fiz a simplificação apertando eval. Agora eu vou mostrar quando eu estou tratando de expressões numéricas, né? Por exemplo, eu vou
escrever uma expressão qualquer, né? X ao quadrado mais 2 vezes x menos 4 vezes x elevado ao cubo menos 4 vezes x ao quadrado dividido por 5. Isso vai estar elevado ao quadrado. Tudo isso eu vou multiplicar por 4 vezes x. Então, eu fiz uma expressão qualquer, né, inventei agora na hora, e eu vou simplificar essa expressão com variáveis simbólicas, né? Nesse caso, a minha variável é x, né? Tem uma variável x que eu posso atribuir um valor qualquer e nesse momento eu vou simplificar. Então, eu vou apertar eval e com isso eu vou simplificar essa expressão. Opa, vou fazer o seguinte, vamos cortar. Faltou fazer uma atribuição lá em mod. Vamos voltar. Mod, cas, tá aqui, né? Tenho que desabilitar esses comandos. Principalmente numérico, né? Porque eu estou querendo fazer uma simplificação simbólica, né? Então não posso deixar atribuído o numérico, né? O numérico sempre vai buscar uma aproximação numérica e não é o que eu estou desejando naquele momento, né? Então eu vou voltar em equation, paste e eval. Então, foi até bom aparecer aquele erro para mostrar para vocês que é preciso deixar desabilitado o numérico para que eu consiga fazer simplificações de expressões onde há alguma variável simbólica. Nesse caso, a variável x, né? Tem a variável x, né? Então estou trabalhando com uma equação, né? E por isso eu não devo deixar habilitado a opção numérica, né? Bom, vamos fazer mais um exemplo qualquer, né? Vamos inventar um outro exemplo. Vamos fazer x quadrado dividido por x menos 2 vezes 3 menos x ao quadrado. Tudo isso eu vou multiplicar por quem? Por 4 menos x. Vou multiplicar ainda por x elevado ao quadrado menos 4x. Normalmente vem ter uma expressão qualquer e vou simplificar agora. Então eu simplifiquei, né? E com isso obtive uma expressão simplificada a partir daquela expressão que eu tinha inicialmente, né? Então em várias ocasiões, né, eu tenho uma expressão muito grande, eu quero simplificar o máximo possível, né, deixar de forma distribuído, né, termo por termo, e o equation me ajuda a fazer esse tipo de simplificação, né? Uma coisa que é bem comum, né, acontecer é quando aparece, por exemplo, então, apaguei, por exemplo, eu tenho lá, né, x menos 1 depois vezes opa, x mais 2 e depois 4 menos x. Então isso é bem comum de acontecer e essa expressão dá um certo trabalho e demanda muito tempo. Então, por exemplo, se eu escrever nesse
campos e simplesmente apertar eval, eu já tenho a simplificação final, né? Em fração de segundos já obtenho essa simplificação, né? Essa equação de terceiro grau, né? Então isso pode me ajudar muito em muitas ocasiões, né? Agora eu vou mostrar para vocês. Então, eu mostrei como fazer simplificações de expressões numéricas. Eu mostrei para vocês como fazer simplificação de expressões onde há uma variável. E agora eu vou mostrar como aplicar a derivada e a integral, né? Então, vamos fazer a derivada primeiro. Então, eu preciso apertar Shift branco, Calc, né? E tem dois caminhos. Eu posso ir pelo caminho do item 1 ou direto no item 5. Só que no item 1 tem uma diferença. Eu tenho a derivada com a variável x e a derivada onde eu posso escolher uma variável. Então, eu vou mostrar primeiro a derivada com a variável x. A variável a derivada com a variável x, uma derivada que já entende que a minha variável é x e vai realizar a derivada, ou seja, aqui eu vou obter 2x. 2x. Né? Então eu vou voltar. Né? Vamos complicar um pouco agora. Vamos escrever x ao quadrado vezes ln de 2x. Vamos complicar um pouco. Eval. Então vamos escrever essa mesma expressão lá no Wolfram para a gente ter certeza. Vou provar para vocês que está correto. Então, vamos escrever então deriva. Vamos voltar. X ao quadrado vezes ln de 2x. Beleza. Onde é que tá? Parece que não pegou. Ah, aqui. Eu tinha escrito lx, por isso que deu erro. Agora escrevi corretamente. ln. Então aqui está aqui, né? X ao quadrado, log de 2x. Cadê a derivada? Aqui embaixo. Então, ó, derivada dessa expressão vai resultar em x mais 2x log de 2x. Então, vou apertar eval. 2 vezes log de 2x vezes x mais x. É que o x está em evidência, mas é equivalente. Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos colocar esse x ao quadrado. Então vamos colocar esse x ao quadrado. Certo. Vai ficar então, vamos comparar. 2x vezes log de 2x ao quadrado mais 1. Então ficou certinho. Então, agora a gente quer fazer o caminho inverso, né? Vamos copiar isso e vamos fazer o caminho inverso agora. Vamos colocar calc e vamos integrar essa função. Vamos integrar em função de x, ok? Eval. Então aqui eu tenho a minha função original, né? Eu derivei, obtive uma nova expressão. E depois eu integrei
em relação a x e voltei até a expressão original, né? Eu fiz o caminho inverso. Então, tanto a derivada em relação a x como a integral em relação a x, eu simplesmente aplico conforme consta nessa lista, né? No caso da derivada em relação a x, eu pego a opção 3 e a integral em relação a x eu tomo o item 8, né? Então, se eu integralizar essa função, eu vou obter uma outra função, uma outra expressão. Agora, a expressão inicial eu integrei. Agora, essa mesma expressão eu vou derivar. Vamos fazer o caminho inverso. Vamos derivar. Eval. Então, percebam que eu tenho aquela expressão original. X ao quadrado vezes ln de 2x, né? Certinho. Então, agora eu vou mostrar para vocês como derivar em relação a uma variável qualquer. Então, eu vou pegar a opção, o item 2, selecionar, e vou derivar em relação a uma variável qualquer. Então, vamos apagar tudo e vamos escrever uma nova expressão. Vamos escrever então x elevado ao quadrado vezes y elevado ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais x y. Explicar y. Agora eu vou derivar em relação a x, que eu vou obter nessa expressão. Vou ter 2x vezes y quadrado, vou ter 4x, derivada de uma constante vai ser zero, e por último eu vou ter apenas y, porque eu vou derivar só em relação a x. Vamos lá então. Então, obtive o que eu havia comentado. 2x vezes y ao quadrado, 2 vezes 2 vezes x, mais y. Então, agora a gente vai voltar, a gente vai derivar em relação a y, para mostrar a diferença. Vamos derivar em relação a y. O que vai acontecer? Eu vou obter uma nova expressão, sendo que eu derivei em relação a y, né? Então, o x ao quadrado permaneceu, o x permaneceu, onde eu tinha x vezes y, e aquela expressão que tinha só x, aquela parte que tinha só x ao quadrado também desapareceu, porque quando deriva em relação a y, o x se torna uma constante qualquer, né? Agora, se a gente fizer o seguinte, vamos atribuir o seguinte, vamos colocar peraí, vamos multiplicar isso por c, né? E vamos multiplicar aqui também por c. Que eu estou introduzindo mais uma variável, eu vou mudar em relação a quem eu vou derivar. Então eu vou alterar e vou escrever, no caso, c, e aqui eu vou também colocar c, certo? Simplificando, então eu realizei a derivada em relação a c, né? Por exemplo, se eu tirar esse cara, eu vou obter só quem estava junto à variável c. Vou fazer o seguinte, vamos fechar e abrir de novo, porque aconteceu um pequeno problema.
Então, vamos voltar onde nós havíamos parado. Então, vamos voltar ao que nós estávamos fazendo. A gente estava derivando em relação a uma variável qualquer. Então vamos lá. X ao quadrado vezes y vezes y ao quadrado vezes c mais x ao quadrado mais y ao quadrado mais x vezes y vezes y vezes c. Se eu colocar c, o que vai acontecer? Então, novamente, eu derivei os termos que tinham c acoplado, né? Sendo que o derivado de c elevado a 1 é igual a 1, e restou a parte constante. Agora, novamente, se eu tirar o c, nesse último termo, vai sobrar só x ao quadrado e y ao quadrado. Então, ficou só x ao quadrado e y ao quadrado, porque eu derivei só em relação a c. Então, resumindo, quando eu derivo, quando eu pretendo fazer uma derivada em relação a uma variável qualquer, eu opto por utilizar esse comando, né? Então, a opção 2 permite que eu possa derivar em relação a uma variável qualquer. E por último, nós vamos mostrar como realizar uma integral definida, né? Integral definida. Então a gente vai apertar Shift laranja e esse símbolo de integral. Vamos puxar esse cara. Então a gente vai integrar de 2 até 4. Quem? Vamos escrever uma expressão qualquer. X ao quadrado vezes y ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado mais 4 vezes y ao quadrado mais 2 vezes x vezes y. A gente vai integrar em relação a x, né? Em relação a x, porém a gente vai integrar de 2 até 4. Vamos simplificar. Então a gente obteve a expressão simplificada. A gente integrou de 2 até 4, né? Sendo que a variável que estava sendo integralizada era a variável x, né? E y é uma constante, né? Por isso que permaneceu na minha expressão. Agora a gente vai integrar em relação a y. O que vai acontecer? A variável y vai ser... Eu vou realizar a integral dessa expressão em relação a y de 2 até 4, né? Sendo um intervalo que vai de 2 até 4. E nesse caso, agora, o x vai se comportar como uma constante, porque eu estou integrando em relação a y, né? Então, na minha expressão final vai aparecer termos em x. Então, vamos simplificar com eval.
E com isso eu obtenho a minha expressão simplificada aparecendo termos com a constante x, porque como eu integro em relação a y, x passa a ser um termo constante, né? X é uma constante, sendo que pode ter qualquer número atribuído a essa constante x nesse caso, né?